Não, tranquilo. Meu nome é Jorge Eduardo, mas eu sou conhecido como Jorge Carmo. Eu sou um trabalhador, também aprendiz, né, porque nenhum de nós estamos prontos. Sou trabalhador da casa do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Estou lá há alguns anos, mas antes eu comecei como estudante, depois... Essa segunda casa que eu participo, a primeira foi o CETRASC, né, por muitos anos. Depois, quando eu vim morar próximo, onde fica o centro, eu abracei a instituição. Estou lá até hoje, estou trabalhador e dou a minha contribuição naquilo que eu posso, né? Mas sou estudante da doutrina há mais ou menos alguns anos. Os anos não dizem nada, porque cada dia a gente aprende uma coisa, e nesse momento que nós estamos aqui reunidos, estamos reunidos exatamente para aprender, né? Aprendermos juntos. Então é isso. Basicamente, esse é um resumo, e eu acredito que no futuro possamos nos conhecer bem melhor, né? Para a gente fazer ou produzir mais alguns outros trabalhos, porque o trabalho do Cristo, ele é muito longo, e a gente tem que persistir nessa caminhada, porque essa realmente é a proposta, né? De quem abraça e de quem quer realmente chegar mais equilibrado do outro lado. Estudar, né? Estudar muito, e esse estudo é que vai nos libertando dos entraves que existem em cada um de nós. E a proposta, né, como o estudo de hoje, que vem nos alertar a respeito dos falsos profetas, é que a gente aproveite nesse estudo da noite de hoje para a gente refletir, porque toda a proposta do trabalho é reflexão para nós, né? Às vezes não é para que a gente veja alguns pontos, ou pontue, né, como é que nós estamos no momento e o que nós devemos fazer para que as coisas aconteçam. Mas eu fico à disposição, quando vocês quiserem, iniciaremos o trabalho. Gostaria de convidar a Nélbia para fazer a prece de hoje. A prece inicial, Nélbia, por favor. Tá certo. Vamos nos aquietar nesse momento, fecharmos os nossos olhos, nos entregarmos já ao ambiente da nossa reunião, pedir ao Mestre Jesus que nos permita estar em sintonia, que o nosso irmão traga para cada um de nós as informações necessárias para o nosso crescimento, e que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê essa reunião de harmonia. Gratidão a todos e a espiritualidade maior por estar aqui participando desse trabalho. Que assim seja. Que assim seja, Nélbia. Muito obrigado. Jorge, agora é com você. Você tem de 30 a 40 minutos para fazer a explanação do assunto, e depois desse tempo nós faremos as perguntas pertinentes ao seu tema. Perfeito. Então, de logo, boa noite a todos, né? Vamos, nesse momento, buscar interagir nesse processo, porque todo início é interativo, não é? A gente vai interagir na escuta, percebendo que o que nós vamos discutir hoje à noite é um tema, na verdade, que a Federação Espírita Brasileira, inclusive, abordou na revista Reformador de setembro de 2021 a respeito exatamente desse tema, cujo trabalho foi um artigo feito por Jorge de Leite Oliveira, que ele cuidou assim de uma forma bem minuciosa a respeito
do tema, né? E além desse material, que também do livro do Evangelho, para agregar ao nosso trabalho, eu estou trazendo também, foi fruto da pesquisa, o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus 7:20, o Reformador, a Gênese, e o livro de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito de Hamed, né? Que ele vai tratar também, ele vai falar um pouco, ele fala também um pouco dessa temática, que é muito interessante. Então, o que acontece, né? Eu vou entrar com resumo, tá? Estou aproveitando também esse material, que foi da Federação, onde o resumo esclarece sobre a mensagem do Espírito Luiz, né? Contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Após a análise da figueira estéril e das palavras de Jesus sobre os que se assemelham a essa árvore por não produzirem frutos suaves, cita trechos diversos da mensagem de Luiz intitulada Os Falsos Profetas. Informa sobre conteúdos bíblicos com a finalidade de esclarecer que o principal é a prática dos ensinamentos do Cristo, no devotamento ao próximo, e o objetivo ainda é alertar de que os chamados para o encontro desses profetas não nos deixarmos iludir, né? Então, ele traz esse resumo para que a gente consiga, na verdade, esse resumo vai nos apontar que, diante de tantas situações que traz o Evangelho, às vezes, com mais estudo que nós tenhamos, precisamos estar atentos, né? Porque, na verdade, surge na caminhada, seja na doutrina, em qualquer outra religiões, aqueles que se intitulam dessa forma. Então, é um tema que nós vamos discorrer, vamos estudar. Eu acredito que todos, antes de chegarem aqui a essa sala de estudo, já abriram os livros, né? E isso vai nos ajudar a caminhar. Então, o que é que vai acontecer agora? Eu vou mudar aqui a tela para eu poder visualizar melhor. Tá? Não sei se ficou bom. Então, o que acontece? Não ficou bom, não. Vou ter que tirar aqui. Peraí, vou botar bem aqui para o pontinho. Porque não tinha testado antes, né? Então, ele vai dizer aqui... A gente está lhe escutando, né? E vendo bem. Está me vendo bem? Não, eu que tive que fazer um ajuste aqui para eu poder visualizar melhor. Viu? Muito obrigado pela atenção. Então, ele fala, né, da fonte, né? Ou seja, que uma árvore não vai produzir frutos bons, né? E aí ele vai trazendo também um outro ponto, que o figo, a gente sabe que o figo nasce primeiro do que as folhas, ou simultaneamente, né? Então, quando Jesus vê a figueira florida, mas sem frutos, aproveita para fazer do acontecimento um ensinamento, ao dizer: nunca mais nasça de ti fruto algum. Simboliza, com essas palavras, a esterilidade de quem somente tem belo aspecto, mas nada produz. Ou seja, uma árvore que não dá frutos, quando deveria estar frutificada, não cumpre sua função. Assim também são as pessoas que de boa só têm aparência. Por esse motivo, comenta o Espírito Luiz. Quem tiver com o Evangelho pode até acompanhar. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que dizem vestido do poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresenta os atos,
podereis então dizer, esses são realmente enviados de Deus. Tá? Tá no capítulo 21, item 8. Isso. Então, o Espírito Luiz, prosseguindo a mensagem que estamos analisando, ele comenta: desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas, dos fariseus, que fazem as suas preces públicas vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Isso porque tais pessoas não querem transformar-se de verdade. Acham bonitos os textos, dizem que não se responsabilizam em vivenciá-los. Estaria tais pessoas com Cristo? Aí responde o Espírito comunicante: não. Pode tá aí no próprio Evangelho. O Cristo não está entre esses, porquanto o que ele envia para propagar a sua doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo o exemplo, brandos, humildes de coração, os que ajam com os exemplos e conselhos de salvar uma humanidade que ocorra para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, senão serão essencialmente modestos e humildes. Aí ele está nos convidando, está até dando, na verdade, apontando como identificar as pessoas, porque se elas agem de uma forma ainda com muito personalismo, ela ainda está tentando, né? Mas a gente precisa estarmos atentos, não só às pessoas, mas a nós, às nossas atitudes. Como estão as nossas? A pergunta é essa, porque nós não vamos avaliar o outro, podemos avaliar o outro, aqueles que se dizem ainda como pessoas que são profetas, tidos como grandes conhecimentos. Aí a gente vai pensar assim, ele diz, mas as suas atitudes não combinam com a prática. Já é um motivo para a gente refletir e analisar. Também os nossos discursos, nós que estamos estudando, nos aprofundando, precisamos ver se os nossos discursos também batem com a prática. Até pelos esforços que nós estamos implementando, né, a gente precisa analisar. Eu estou aqui fazendo um trabalho, o que me leva a me pronunciar, o que me leva é o conhecimento que eu tenho, eu quero mostrar que conheço, ou eu estou seguro de que aquilo que eu estou trazendo é meramente ou puramente o Evangelho do Cristo para contribuir, né, no despertar de consciências, né? Então, nós vamos vendo aqui que o Espírito, né, ele fala, o Luiz, ele fala também de tudo que se revela um átomo de orgulho, fugir como uma moléstia contagiosa, tudo em que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da grandeza da sua inferioridade. Isso aí, a gente vê o que Kardec traz exatamente para que a gente possa refletir, né? Agora tem um outro ponto que, em apoio à mensagem do Espírito Luiz na obra Renúncia, né, tem um comentário de Alcione que ele fala dessa forma: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, medida, sentida e vivida. Não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O mestre, porém, nos ensina a aprender. Tá? Esse livro está no capítulo 3 do Testemunho da Fé de Chico Xavier. Assim termina o elevado Espírito Luiz. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa divisa a do progresso. Continue em todas as coisas, até que finalmente
chegueis ao termo da feliz jornada, onde vos esperam todos que vos procederam. Está no capítulo 21, no item 8. Aí vai nos informando também, e a gente já que somos estudantes, iniciamos, e estamos cada vez mais nos aprofundando, e a gente tem como ter uma percepção daqueles que tentam, ou seja, encarnado ou desencarnado, que tenta nos iludir. Ele fala também que os espíritos superiores jamais se contradizem. Nós, porém, enquanto na carne, estamos sujeitos a sermos iludidos por nossos irmãos provenientes das zonas trevosas do plano espiritual, sejam eles desencarnados ou encarnados. Entretanto, se observarmos com atenção suas contradições entre o que pregam e o que fazem, logo perceberemos a diferença entre os missionários profetas autênticos e os falsos profetas. Foi nesse sentido que João nos recomendou em sua primeira epístola. Ele fala: amados, não confieis, acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Ou seja, pelas boas obras que são identificados os profetas. Isto é, o resto é mistificação vulgar, cabendo-nos, porém, atentar para essas palavras de Paulo: discernir tudo e ficai com o que é bom. Então, nesse capítulo, ele vai nos dar exatamente um roteiro, né? Um roteiro para que nós possamos, né, observar aqueles que falam e se contradizem, né? E a gente consegue, ou o que eu falo e o que eu me contradizo. Eu estou buscando a real reforma que o Cristo nos mostra, que Cristo nos vai mostrando da necessidade do homem novo, para refletir. Todas as obras do Evangelho, ela vem com uma proposta de reforma, de observação às posturas dos nossos atos, a postura de como nós estamos vivendo na atualidade, em sentido, como se diz, do sentido próprio cristão, né? Então, é muito importante esse capítulo, porque nós que estamos vivendo na casa espírita, né? E isso ocorre muito, a gente querer que as coisas aconteçam em conformidade, muitas das vezes, com aquilo que nós temos na mente. Mas o Evangelho, ele realmente, para ser vivido, ele precisa de uma elaboração muito forte, um acreditar muito forte nas possibilidades que existem em nós, nas possibilidades que nós encaramos como mudança. Porque viver o Evangelho, para muitos, na verdade, trata-se de questões apenas de mudanças exteriores. Mas o Evangelho nos convida às mudanças interiores. A mudança de dentro para fora. Então, no campo da doutrina dos espíritos, essa proposta, ela é sensacional, porque ela nos aponta os caminhos que podem nos levar à libertação, os consertos das nossas mazelas. E nós que estamos eu posso falar assim, na linha de frente, né, dos trabalhos de uma casa espírita, a gente tem que estar muito atento a tudo, porque chega renovadores, chega pessoas que vão trabalhar na nossa casa com ideias já pré-planejadas e querem que as mudanças aconteçam, e querem que a gente saia muitas vezes dos nossos planejamentos. Acontece muito. Não sei se
a gente já experimentou isso em algum local, mas sempre as ideias, né, vem ideias para agregar. Então, a proposta, aí eu tenho no capítulo, aí eu trouxe também como referência para que a gente se aprofunde também, né, a Gênese, nessa proposta de trabalho. No capítulo 1, o caráter da revelação espírita, né? Ele aí, principalmente no item 56, né? Porque esse capítulo da Gênesis, o capítulo 1 até são 62 itens. Então, no capítulo 56, ele vai também, vai nos fortalecendo, nos apontando. E no livro dos Espíritos, no capítulo, nos itens 627 a 629. Tá? E a gente vai verificando o quanto, na verdade, nós temos onde buscar, né, conteúdos para que a gente se preencha, se fortaleça, né, nessa proposta desse grande evangelho que nos desperta e renova atitudes. Aí, como ponto de apoio, né, para referendar esse trabalho dessa noite, eu estou trazendo também o livro, que eu disse antes, é o Evangelho por Emmanuel, né, comentários do Evangelho segundo Mateus. Ele vai tratar exatamente desse tema, como ele fala aqui, no campo da vida, né? Ele vai nos mostrar nesse campo, ele vai falando das tentações, né? E ele fala assim de uma forma clássica do progresso desses falsos profetas, dos êxitos. Ele diz assim: o êxito dos falsos profetas em nossa vida surge na proporção de falsidade que ainda abrigamos em nosso próprio espírito. Que abrigamos, ou seja, a gente se permite, né? O outro tenta o homem, mas não move o interesse. O ouro tenta o homem, mas não move o interesse do corvo. Os detritos atraem o corvo, mas apenas provocam a repugnação do homem. Aí vai continuando dizendo: somos tentados invariavelmente de acordo com a nossa própria natureza. A perturbação não lançaria raízes no solo da nossa alma se aí encontrasse terreno adequado, ou seja, se a gente tivesse sustentado exatamente, imbuído da proposta, né, trabalhando na razão, deixando de lado o fanatismo, a gente não vai se permitir. E ele ainda diz que não nos libertamos assim nas forças enganadoras que nos cercam, se a nossa própria libertação dos interesses inferiores. Aí ele dá um exemplo aqui. O vidro que oferece asilo à calúnia é cultor da maledicência. A boca que se detém na resposta ao insulto naturalmente estima a produção verbal de crueldade e sarcasmo. Então ele vai, no final, ele diz a árvore, eu não vou ler o capítulo todo porque eu só tenho 30 minutos em média, ele vai falar aqui que a árvore, como a gente já falou no capítulo, é conhecida pelos frutos. Ensina o Senhor a ser e seremos queridos e admirados pelos espíritos que nos rodeiam de acordo com os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias obras. Sejamos fiéis ao Senhor na prática do amor puro, ou em qualquer confissão religiosa a quem nos afeiçoemos. E as forças infiéis à verdade não encontrarão base em nossa vida, de vez que a vontade divina e não o nosso capricho será então a luz santificadora dos nossos próprios corações. Ele traz assim de uma forma assim, assim que nos impulsiona a revisar. Ou seja, se eu me permito ainda, né,
a falar mal, ser maledicente, eu estou abrindo um canal. Ele fala do pensamento, que o pensamento é a entrada de tudo. Então, se o nosso pensamento ainda está imbuído de coisas inferiores, com certeza nós poderemos ser enganados facilmente. Então, o nosso pensamento é o gerador de tudo que ocorre no nosso caminho, no nosso trabalho, seja ele qual for. A mente tem que estar positivada, com pensamentos de grande elevação, para que a nossa sintonia esteja em comunhão com esses ensinamentos que o Cristo nos ensina. Ou seja, à medida em que nós vamos nos situando, né, numa proposta de ensinamento, do recebimento desse ensinamento, dentro do que o Cristo vem nos ensinando, dificilmente nós seremos iludidos, não pelo plano encarnado ou pelo plano do desencarnado. Então, quando ele diz assim também, que a gente ofereça asilo a propostas, calúnia, intrigas. A casa espírita, ela eu falo assim, é um lar. É um lar. É ali que a gente vai nos confraternizando, vai encontrando pessoas e a gente vai tendo um aprendizado assim de relacionamentos. Porque a proposta, na verdade, é de relacionamento. Uns vão falar a verdade, outros não vão, outros vão tentar nos enganar. Mas o grande ensinamento do Cristo é estar próximo das pessoas, entendendo, ajudando, contribuindo para que cada uma dessas pessoas se eleve. E aí eu trouxe como contribuição também o livro Renovando Atitudes, do espírito Francisco dos Santos Neto, ditado por Hamed. Ele vai falar das aparências, né? Ele vai falar das aparências. E ele inicia exatamente com o capítulo 21, no item 1. A árvore que produz mau fruto não é boa. Para ele discorrer do tema, né? Não é boa. A árvore que produz bons frutos não é mal. Que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figo dos espinheiros e não se cortam cachos de uva de sobre as sarças. Né? A gente já viu isso no capítulo 21. Aí ele vai trazendo o seguinte, dentro dessa proposta do capítulo 21, porque esse capítulo todo é um trabalho em função desse capítulo 21 do Evangelho. Ele fala que fugimos constantemente de nossos sentimentos interiores por não confiarmos em nosso poder pessoal de transformação. E dessa forma, forjamos um disfarce para sermos apresentados perante os outros. Adulamos qualquer emoção que julgamos ser inconveniente, dizendo para nós mesmos, eu não sinto raiva. Nunca guardo mágoa de ninguém, vestido assim uma aparência de falsa humildade e compreensão. Máscaras fazem parte da nossa existência, porque todos nós não somos totalmente bons ou totalmente maus, e não podemos fugir de nossas lutas internas. Temos que confrontá-la, porque somente assim é que desbloquearemos nossos conflitos, que são as causas que nos mantêm prisioneiros diante da vida. Devemos analisar como realmente somos. Às vezes, o que acontece, nós como os estudantes da doutrina espírita, às vezes nós assumimos o nosso papel. Não é? Não queremos desagradar, achamos que devemos ser apáticos às vezes. Né? Jesus não foi apático. Jesus ensinou duro.
Ele não procurava, ele usava de toda a fraternidade, mas ele era firme nos ensinamentos dele, né? Até ele confrontou os apóstolos, que muitos que estavam com eles, com Jesus, não caminharam juntos, mas ficaram. Pedro, queres ir? Fez uma pergunta a Pedro. E vocês? Não. Qual é a luz que eu vou conseguir lá fora? Você é a luz. Então os apóstolos, Pedro, já conseguia visualizar essa luz que era Jesus, ou que é Jesus. Tá? Então nós temos recebemos na nossa casa espírita, nós recebemos ensinamentos assim profundos, né? que nos aponta para essa reforma, para essa mudança, né? Até porque quando nós estudamos, nós estamos abrindo janelas mentais para que a gente vá aprimorando as nossas atitudes. São esses convites que nós temos em palestra, em doutrinária, toda palestra, todos os estudos, ele é voltado exatamente para o despertar de consciência. É esse despertar de consciência que vai renovando as nossas posturas em relação a como nós agimos. Ora, se Jesus tinha uma postura firme, sim, sim, não, não, a nossa postura ainda deve ser assim, sim, sim, não, não. Admitir que ainda erramos, né? Eu trabalho como doutrinador, e às vezes, ao doutrinar, eu percebo aquele que chega, ele tentando, eu lembro de um certo episódio, que eu estava tentando acalmar uma dificuldade que aquele espírito trazia, né? Aí eu não estava num dia muito bom. Mas eu estava num trabalho, eu fui para trabalhar, mas ele fez assim, ele me disse o seguinte: como você vai conseguir se você não está bem? Porque os espíritos sentem. Mesmo ele na dificuldade, ele sente, porque eu precisaria ter, aquele momento mais precioso, eu precisaria ter mais indulgência. E é isso que o convite é esse: indulgência para com os outros e severidade com os nossos equívocos, para que a gente vá buscando fazer esses ajustes. Então, no momento em que ainda não encaramos profundamente as raízes dos nossos problemas, somos alvos fáceis de sermos enganados. Somos alvos fáceis de, numa mediúnica ou numa doutrinação, o que for, de não perceber que aquele que está dando uma comunicação não é uma comunicação de um espírito bom, está se passando por outro. E às vezes nós achamos, né, que aquele é um espírito de luz. Todos os espíritos vêm dar suas comunicações, que uns até procuram se passar por espíritos renomados, se passam, e a gente precisa entender que esses espíritos, os espíritos superiores, não estão se preocupando com título, com nome, com isso, com aquilo. E é essa preocupação também que nós não devemos ter, com função, com cargo, com isso, com aquilo, para que a gente não se iluda. Porque o trabalho do Cristo é amor, é amar, é encontrar com o outro e fazer multiplicadores. E a gente só multiplica, né? A gente só multiplica à medida que a gente vai somando. E as relações numa casa espírita, porque eu estou falando para uma casa espírita, nós estamos numa casa espírita nesse momento, é uma casa que é de amor, é de interação, onde todos têm qualidades, têm negatividades, mas que é um ambiente onde nós devemos viver integrados. Como ele diz, olha, não perceber o que o outro
tem de equivocado, mas perceber o que eu tenho de equivocado, para não dar acesso a espíritos que vão nos confrontar, né? Nós estamos exatamente num momento muito excelente, que é o momento da solidariedade. E essa solidariedade só vai realmente persistir e continuar se a gente começar também, olha o exemplo de Jesus, amai-vos como eu vos amei. Amai o outro como a si mesmo. Então, no momento que eu me lanço diante de todas essas minhas dificuldades, eu vou abrir o campo do meu coração para entender que eu sou igual àquele outro, que às vezes eu censuro e que às vezes eu faço as coisas mais equivocadas do que ele, só que ninguém sabe, quem sabe sou eu. Olha o nosso interno como é que funciona, não é? Olha as nossas máscaras acontecendo e o outro, a gente está censurando e a gente está produzindo equívocos, muitas das vezes, que não agregam. É muito interessante esse tema, é um tema que a gente poderia de alguma forma, avançar, né? E tem uma coisa que seguir Jesus não é fácil. Não é fácil, entendeu? A gente precisa saber, entender bem isso, porque nem sempre nós vamos ser compreendidos. Até numa palavra a gente vai ser mal entendido, porque Jesus, ele ensinou, né, ele nos apontou o caminho da verdade. Sem verdade a gente não vai caminhar. A gente não vai caminhar. Às vezes, tem pessoas que falam assim, poxa, essa palestra foi para mim. Outros dizem, não gostei. Né? Porque, às vezes numa palestra, atinge aquele ponto frágil que nós temos. Então, é muito interessante. Eu acho que esse capítulo, ele avança, ele tem muitos outros segmentos, se a gente for, muitas pontes, se a gente for pegar todas as pontes, às vezes vai encontrar caminhos de libertação. Tá? Então, como eu acredito que eu já usei do tempo que eu tinha, tá? Eu concluo, cadê o... São 8h37 da noite. Alô? Aí, aqui. Ensina o Espiritismo que as nações têm seus espíritos protetores especiais, uma vez todas elas são individualidades coletivas, que marcham para um objetivo comum e que precisam de uma direção. Nós temos os nossos anjos guardiões. Eles estão ali próximos de nós, a todo instante. Tá? E a gente precisa abrir campo para ele se aproximar mais. E esse caminho, exatamente, da libertação, do despertar de consciência, a gente vai ter exatamente alguém que gosta muito de nós e que vai contribuir muito para uma caminhada saudável, seja no campo material, seja no campo espiritual. Então precisamos estar atentos, não estamos sós. Deus nos ama, Jesus nos ama, tanto que nós temos um protetor, o nosso anjo guardião. Não precisamos afastá-los, temos que ter ele bem próximo para nos sustentar, para nos livrar de ideias, né? Ideias fúteis, posso dizer assim. Então, companheiros amigos, eu agradeço a oportunidade. Eu sempre falo que é uma oportunidade de aprendizado. Aprender, porque na doutrina a gente tem que aprender todo dia.
todo dia eu aprendo. Todo dia é um olhar novo para que a gente vença a dificuldade. E se a gente consegue vencer essa dificuldade, a gente vai entender o que falava Santo Agostinho. Todo dia, ao dormir, eu reflito sobre o bem que eu deixei de fazer. Que ele poderia. Então, a gente vai ter que aprender com esse ensinamento desse Espírito Santo Agostinho. Aprender, refletir. O que eu deixei de fazer de bom hoje? Né? Eu me permiti dar os ouvidos à coisa boa ou à coisa ruim? Eu tive um olhar, né, malicioso com A e com B. E a gente vai treinando, a gente vai exercitando. E quando a gente exercita, a gente entra na prática. Essa é a primeira prática, para depois a gente estar na ação. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos assim, uma noite super saudável, né? Boas vibrações espirituais. Então, estou aberto aí às perguntas. Se eu não souber responder, o grupo aí eu tenho certeza que responderá. Jorge, eu tenho uma pergunta aqui e uma dúvida também. Você falou muito bem, né? Porque no contexto religioso, o termo profeta está bem definido, né? É aquele que vem de Deus, trazer uma mensagem para a humanidade. Agora, nós percebemos hoje que existem outras áreas de percepção do espírito, outras dimensões, onde ele pode desenvolver, não só na religiosidade, como na ciência, na arte. E a gente partindo do princípio que a gente tem Deus dentro da gente, se não ele todo, uma parte dele, pelo menos, ou algo dele em nós, como a genética divina, eu poderia dizer, a minha pergunta é a seguinte, será que todos nós temos um pouco de profeta? E é certo dizer que existe profeta das outras áreas, né? Ciência, a arte, de certa forma, revelando Deus, é certo dizer isso? Me tira essa dúvida. Olha bem, a arte, tem muitas artes que profetizam, traz a música em si, tem músicos que traz uma profecia que a gente vê respostas lá na frente, não é? Tem uma música assim que eu acho que ela é muito profética, que é Paciência, de Lenine, não sei se vocês conhecem, que a todo tempo a gente vive buscando a paciência, né? Eu não sei a letra toda, mas é uma música. Agora, o que eu quero falar assim é que a gente tem que estar equiparado com o lado moral, porque o lado moral do Cristo, ele tem que estar, ou seja, a ciência tem que estar, deveria estar ipsiliter, né, com a moral do Cristo. Nem sempre está com a moral do Cristo, né? A gente vai ver que tem muitos conteúdos que trazem uma verdade, mas nem sempre ele é acompanhado dessa moral do Cristo. A ciência tem evoluído, né? A arte tem evoluído bastante, mas ela tem que estar, deveria estar, ou seja, o progresso existe, né? Mas a gente precisa progredir também nesse campo da moralidade. Mas não é uma moralidade, é uma moralidade dentro do campo espiritual, em todos se falando, porque às vezes a arte traz, vamos supor, a arte musical, ela traz mensagens assim super edificadoras. Você vai tem uma música francesa que ele é muito, muito interessante. Para mim é uma mensagem interessante mesmo, que ele fala, tente outra vez, né? Ele é uma música esperançosa,
Porque a vida, as mensagens, ela tem que trazer um conteúdo de esperança, né? De reformulação. Essas mensagens que trazem, ela é um processo de ajuda muito interessante, né? Agora, como você falou, a ciência, as artes, tudo tem importância nesse papel. O Deus está com a gente. A mudança, o Deus que está em nós é que vai, nós vamos identificar. E como é que a gente identifica o Deus que está em nós? Se nós estamos nessa conexão mesmo. Como é que a gente... dentro daquilo que a gente está produzindo, né? Se Deus está em nós, né? O Deus está dentro de nós, eu estou no campo da arte, mas eu produzo uma coisa muito interessante que vai dar esperança e expectativa mas, por outro lado, esse Deus, as minhas atitudes, a minha forma de ver as coisas, eu estou produzindo aqui. Se Deus esse Deus que está comigo, ou seja, ele deve ter uma consciência de unificação, de amor. Se eu produzo as coisas meramente para ganhos, por lucro, essa arte é boa, né? Mas se eu produzo, dá exemplo da casa espírita, né? A arte na casa espírita, ela agrega valores, ela restaura corações, né? Através da música, através das apresentações, ela restaura. Eu acho muito interessante a gente falar dessas coisas. Mas o que o Cristo nos convida realmente é que a gente tenha realmente Deus no coração. A gente tem o Deus dentro de nós. A gente tendo Deus dentro de nós, a gente não comete atitudes que a gente tem cometido. Tá? A gente não briga por bobagem, a gente não agride o outro, a gente está pronto para o perdão, a gente não fecha as oportunidades para aquela pessoa que nos ofendeu, né? A gente se liberta, porque é o momento que a gente se liberta, essa é a oportunidade. Quem consegue, como eu disse, a gente tem tudo isso, mas o trabalho é esse, né? Tirar, expurgar, através das habilitações que o Evangelho nos aponta, tirar toda essa coisa agressiva que ainda temos, tá? Para ir seguindo esse caminho, né? Essa ponte de ensinamentos que Jesus nos traz. Tudo que constrói de positivo é muito bom, a gente não vai excluir, né? Mas o mais importante de tudo é a transformação nossa de dentro para fora, né? Se temos um Deus, vamos deixar que esse Deus faça das nossas vidas uma vida melhor, com menos aflição, né? Buscando um caminho mais seguro. E a gente vê, eu acredito que nós estamos vendo as pessoas que partem, e às vezes partem. Eu li algum tempo uma matéria sobre os espíritas que desencarnam, né? Como ele chega no mundo, do outro lado da vida, né? Tá? Alguns foram diretores, né? Ele conta que eram diretores, e se a gente se reportar também, a gente vai encontrar nos livros de André Luiz, né? Pessoas que vieram para dar a sua contribuição e fracassaram. É por isso que o Evangelho está nos convidando a essa retomada para que a gente siga o caminho de uma verdade. Então, por exemplo, o Espírito, quando essa matéria, eu li essa matéria, que os espíritos espíritas, às vezes chegam piores do que outras pessoas de outras religiões, porque estavam na casa espírita, né? Estudavam na casa espírita, mas usava o seu poder, né, para
conduzir as pessoas, magoar as pessoas. Acontece. Então, a casa espírita, na verdade, é um ponto de fortaleza para quem vai lá. Eu presenciei, eu fui fazer uma palestra num centro, né? E entrou uma moça de short. Ela entrou e quando ela terminou, quando a palestra terminou, eu estava assim próximo, o dirigente disse a ela que não retornasse mais, porque aqueles trajes eram impróprios. Ainda temos isso ainda. Então, o que acontece? Qual o traje impróprio? É o nosso pensar, a nossa roupa, a nossa vestimenta, as nossas ideias equivocadas. Esse é um traje. Não é o que sai, não é o que entra pela boca do homem. Está no Evangelho, é o que sai dela. A gente às vezes fala, como está aí no Evangelho, mas a gente só fala. Prática, zero. André Luiz fala isso. André Luiz fala isso no livro, não sei citar o livro, mas ele diz muitas palavras e poucas ações. Então, é essa coisa que ainda existe em nós, né? E a gente precisa exatamente fazer das palavras, né, aquilo real. O que eu digo é o que eu faço. Essa aproximação, essa forma que nós vamos nos encontrando com os ajustes e com Deus, né? Deus não se afasta de nós. Não se afasta. Nós nos afastamos por conta de atitudes ainda equivocadas. E aí, meu amigo? Obrigado, Jorge. Bem explicadinho mesmo. Bom, a minha pergunta não é pergunta, Jorge. É Pois assim. Não é pergunta assim. Eu só assim, é tipo de uma dica. Assim, os dirigentes, né, que fazem palestras, às vezes precisa assim, sabe, a pessoa iniciante, que nem é o meu caso, assim, às vezes a pessoa fala coisas que a gente não entende, você entendeu? Então eu acho assim que os palestrantes, eu sei que vocês já leram muito, e isso é muito bom, né, para o espírito. A gente sabe que ler realmente abre caminhos na vida, mas a gente sabe que sabedoria não está nos livros. Sabedoria a gente adquire com o tempo ou já nasce com a gente. Então, os palestrantes, assim, deveriam abraçar mais aquela pessoa que está iniciando, porque hoje, se a gente reparar no centro, como eu frequento e vocês também, não tem gente jovem, assim, de 20 anos, 15. Repara que nos centros que a gente vai, sempre pessoas de mais idade, assim, e mais idosos também. Então, eu acho, assim, que precisa, assim, sabe, ter, assim, acolher a pessoa, de verdade, sabe? E saber que Chico já falou que no plano que ele passou, tinha poucos espíritas, tinha até pessoas ateus lá. Então, nós devemos tomar cuidado, sim. Nós não devemos só falar em Deus, em Jesus, nós temos que sentir Ele sabe, e fazer o que Ele pede para nós. Porque muitas vezes tem pessoas que falam, vai com Deus, fica com Deus, não sei o quê. Da boca para fora, gente. A gente tem que sentir Deus, a gente tem que sentir Jesus dentro da gente. A gente tem que sentir a gente dentro da gente. Porque muitas vezes nós não conseguimos nem nos encontrar. Como que a gente vai encontrar Deus, Jesus? Essa é a minha... Sabe, assim é o que eu penso. Sou espírita novo no espiritismo. Estou tentando aprender. Não, os livros que eu li foram poucos, li mais romance, para falar a verdade, mas estou tentando aprender, entendeu? Estou sempre, assim, conversando com mentor, né? Porque a gente sabe que anjo e mentor tem diferença, né? Vocês sabem disso. Então, essa é a minha contribuição para essa noite. Ótimo. Eu vou só falar uma coisa. Seu nome é? Dirce, né? Como eu disse, a sua colocação ela é pertinente. E é uma coisa que nós devemos ficar muito atentos, né?
Porque o Evangelho de Jesus, ele é simples. O Simples Evangelho mesmo. de Jesus é simples, ele é simples e a mensagem dele deve ser direcionada de forma simples. Porque é de fácil compreensão, nem sempre as pessoas que estão na casa espírita já estudaram, então a gente tem que pensar nisso, né? Palavras e atitudes, essa é o grande problema. A palavras e atitudes, as palavras têm que bater com as atitudes. Certo. A casa espírita, todas as casas espíritas, ela é sustentada no Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo é amor. E só o amor acolhe. Só o amor acolhe. Então nós devemos repensar como, inclusive, recepcionar as pessoas que chegam nas nossas casas. Como? Né? Porque não é que nós vamos querer com isso que as pessoas virem espírito. Mas quando a pessoa é bem acolhida na casa espírita, ela se desarma. Muitas pessoas entram na casa espírita armadas. Então a gente precisa mostrar que ali na casa espírita, a pessoa é importante. Ela tem voz. Porque isso que você falou aí é voz. E essa voz tem que ser escutada. Que quando nós escutamos, nós mudamos. É uma crítica muito positiva. Porque nos convida a ter um olhar diferente. Pois é isso no processo do Cristo. E aqui, em palavras e atitudes, né? Ele fala, o Hamed fala também assim, enquanto a conversação entre dois indivíduos tem um caráter mais restrito de comunicação, as atitudes que acompanham os diálogos têm um poder de comunicação mais amplo, eloquente e determinante. Então, essa expressão, é uma visão que nós devemos abraçar do acolhimento. As pessoas que chegam na casa espírita, muitas das vezes ela está aflita, precisando de um bom alimento, mas um alimento espiritual. Ela tem que sair, ela busca sair dali mais renovada. E nós temos essa responsabilidade. Essa responsabilidade. A sua pergunta foi excelente. Mais alguém tem alguma colocação para fazer ou alguma pergunta? Eu pensei que já ia perguntar, eu vi ele movendo a mão ali. E assim, Jorge. Boa noite, pessoal. Boa. Sobre o tema falsos profetas, né? Você falou alguns pontos aqui que eu anotei, como, por exemplo, indulgência para com os erros dos outros, severidade para com os nossos pensamentos. E o senhor também falou de Santo Agostinho, quando ele nos ensina aquele exercício que devemos meditar antes de dormir, no bem que fizemos durante o dia ou que nós deixamos de fazer. Será esse um dos caminhos que nós temos que seguir para policiar a nossa mente e não entrarmos em vibrações mais baixas que pode nos levar por caminhos de erros? É um dos caminhos, né? Esse é um dos caminhos. Tem vários caminhos, né? Eu lembro porque eu ouvi uma palestra eu vou falar o nome, se eu não lembrar agora, eu vou tentar lembrar enquanto eu estou falando. Ele dizia que o trabalho
quando a gente se empenha no trabalho e no servir, a gente está em prática de oração. Né? A gente está em prática de oração. Porque a gente pensa, orar é só a gente sentar no cantinho e ficar ali. Não. No momento que nós estamos trabalhando em prol do outro, em prol de nós mesmos, em prol da sociedade, no seu trabalho, a gente está exercitando a oração. É uma oração. Então, quando a gente está ocupado, se ocupando com o bem, em fazer o bem ao outro, a gente está em oração. Então, é esse estágio, né, de a gente servir. Cristo falava o quê? Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Então, à medida que nós estamos servindo, a gente está produzindo exatamente um efeito. A gente pensa que está produzindo um efeito para o outro. Lógico que o outro vai ficar super alegre, contente. Mas o efeito maior quem recebe somos nós. Né? O referendo da nossa oração. As coisas começam, a gente se ocupa com as coisas boas, com pensamentos bons. Então, o que acontece? A gente começa a se sentir leve, tranquilo. As coisas na nossa vida mesmo começam a dar certo. Assim, é o despertar e a gente vai caminhando e navegando nessas possibilidades, porque são essas, né, que Jesus nos trouxe. Às vezes a gente quer o êxito de logo, mas ele não acontece. Né? É a luta, é persistência, é coragem, é confiança. Né? Vós sois Deus, podeis muito mais que eu. Né? Então ele está dizendo que ele está nos conhecendo e está dizendo, olha, você pode, você é capaz. Tá? Se você é capaz, você vença você mesmo. Ele diz, eu venci o mundo. Ele está nos convidando, é um convite. Entendeu, Jair? Aí a gente vai às vezes a gente às vezes se diminui. Não, quer ver uma coisa que a gente vai ver que acontece muito? Procure alguém para fazer um trabalho na casa espírita. Eu não estou pronto. A primeira palavra é essa. Eu ainda não estou pronto. A gente só está pronto quando a gente treina. A gente tem que começar a treinar para ficar pronto. Né? Veja qualquer esporte aí. O que é que o pessoal faz para poder chegar em primeiro lugar? Né? É treino. 24 horas de treino, mas vai lá e ele sai em primeiro lugar. Mas só que no campo espiritual, olha o que ele falou ali, sobre a ciência, sobre o esporte, sobre tudo isso aqui. Então, a gente se esforça no trabalho. Eu quero uma promoção, luta, a promoção vem. É campo material. Né? E por que no campo espiritual a gente está se debatendo, não consegue caminhar? São reflexões que a gente vai ter que tirar de nós mesmos. Né? Entendeu, Jair? Entendi. Mas é esse caminho que a gente vai ter que trilhar. Né? Olha, quem é o caminho? Nós sabemos, né? Não é Jesus? Jesus. Quando a gente tem um mestre, eu quando era menor, né, e eu ia passar as férias lá no interior, o que acontecia? Lá tinha uma sapataria, né? Aí meu avô dizia, para vocês não ficarem desocupados, vocês vão ficar de tarde, toda tarde nessa sapataria que ele conhecia, para você ir aprendendo alguma profissão. Tudo bem. Nós íamos, né, ficava lá, mas aprendendo, treinando e chamava o sapateiro de mestre. A gente se chama Jesus de mestre. Mestre Jesus, nosso amigo. E a gente não segue ele. E aí? É verdade. Né? São reflexões que a gente vai ter que fazer, né? Todos nós estamos nesse caminho, mas o despertar, ele é necessário, o caminhar é necessário. A gente só caminha leve se tiver Jesus, se não tiver, a gente não caminha. Doutrina espírita sem Jesus, como diz meu amigo, ele sempre fala, doutrina espírita sem Jesus não é doutrina espírita. Entendeu? A gente tem que abraçar Jesus e trazer ele, que é o grande modelo, trazer ele para a nossa vida. Vamos receber críticas? Vamos. Desde que as críticas aconteçam. Né? Porque você conhece a história do sapo?
que era surdo? Não. Não, vou Eu contar conheço. rapidinho. Conhece? Eu conheço. Uma... Uma aldeia, Como? numa aldeia. Não, Conte aí pra gente. Aí, vamos não, aí. não, não, não. Conta você. Conta você. Ô, Talvez a gente conte, vai conheça ser tão história bom. diferente. Não, mas eu quero saber a assim, sua. eu sei assim. Eu vi assim, e eu Hum. achei muito linda, que eu gosto muito dessas histórias. Era o sapo, né? Então estava todo subindo, né? Aí os outros falavam assim, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Aí os outros pegavam, os outros desciam. Só que ele era surdo, então ele não conseguia, ele não escutava, então ele foi subindo, subindo, e foi o único que chegou ao topo da montanha. Essa é a história que eu sei, porque muitas vezes as pessoas falam, você não vai conseguir. Então, nessas horas, nós temos que ser surdos e falar, eu chego no topo da montanha. Eu sei essa história assim. É isso, exatamente. Obrigado, viu? Você deu uma contribuição excelente, viu? É isso mesmo, a gente tem que ser surdo para aqueles que dizem que a gente não consegue. É isso mesmo. Né? E nós vamos vencendo as batalhas, são várias, não vamos desanimar, porque o Evangelho do Cristo é esperança, né? Quem tem esperança não desanima. Né? E aí, meus amigos? Tudo muito bom, maravilhoso, mas nós chegamos no nosso tempo. Né? Eu Pronto. gostaria muito de lhe agradecer, Jorge, porque foi assim muito boa a sua contribuição. Né? Espero que realmente nós possamos aprender tudo isso e praticar no nosso dia a dia tudo que nós aprendemos, não só com você, mas todas as terças aqui. Gostaria de pedir a Ricardo Dantas que ele fizesse a prece final, se possível. Agora, depois da prece final, nós temos um recreio. Viu, Jorge e Ricardo? Se vocês quiserem participar, na verdade o recreio é para esticar mais o assunto, porque às vezes muita gente quer perguntar, quer falar e não tem tempo. Aí a gente estica com o recreio aqui, fica no bate-papo, sintam-se totalmente à vontade para participar do bate-papo. Ricardo, você poderia fazer a oração final, por favor? Posso sim. Esse é o recreio mais longo que eu já vi na minha vida. Não, às vezes é 20 minutos, às vezes são 3 horas. Vai até Mas aí meia-noite. cada um que tem compromisso vai saindo. Vamos lá, vamos apreciar. Primeiro agradecer a Jorge pelo belo trabalho, realmente, né, que ele trouxe para a gente, belas reflexões, importantes, como ele colocou muito bem. Nós precisamos ouvir às vezes, né? Deixar de falar um pouco e parar para ouvir. Então, nesse momento, vamos nos conectar após essas belas palavras trazidas pelo nosso irmão e amigo Jorge Carmo. Uma reflexão muito importante para nós espíritas. Esse capítulo, Cristo e Falsos Profetas, vem logo após no capítulo Trabalhadores da Última Hora, que nós espíritas gostamos muito, né? De nos colocarmos como esse trabalhador da última hora. Mas para que sejamos esse trabalhador da última hora, precisamos deixar de ficar só na audição, como ouvintes, e partirmos para a prática, né? Diária. Então, essa grande reflexão, pedir à espiritualidade, ao Mestre Amigo Jesus, que nos conduza nesse caminho, nos dê força, perseverança, equilíbrio, para colocarmos em prática, no nosso dia a dia, em qualquer ambiente que a gente esteja, todos esses ensinamentos. Porque só eles vão fazer com que a gente realmente evolua, cresça, se aprimore, busque essa reforma tão almejada, essa transição tão almejada, que não é só do planeta, mas de cada um de nós. Então, como diz nosso irmão Jerônimo, amigo da nossa casa, que eu frequento com o Jorge, que a paz, o amor e a alegria estejam nos nossos corações hoje e sempre.